Paz, irmãos, hoje vou falar sobre algo que tem sido motivo de grande problema, né? A relação entre os seres humanos. Nós somos dotados, segundo as histórias filosóficas, né, e nos conceitos mais tribais, nós somos seres formados de dicotomia, né? A carne constrói, o espírito existe. Platão e Sócrates levaram isso muito bem à tese, né? A relação que faz a integridade do homem é o conceito dele pensar, de agir. E era a referência se fazer divisão entre a carne, que o materialismo produz, e do que o espírito também se produz. A questão é essa, né? E aí o foco da relação é que o mundo hoje religioso, principalmente no Brasil, posso dizer cristão, ele tem um foco interessante, que essa dicotomia da carne produzindo mal e o espírito produzindo a vida, essa relação que existe do mesmo produto, né, não pode existir. Então Tiago faz referência da seguinte forma: porventura, de uma fonte única pode ao mesmo tempo água doce e água amarga? Então essa relação da dicotomia do ser humano, que Tiago vem chamar-nos para sermos únicos, aprendermos a sermos únicos em uma pessoa, em um local, em uma fonte, em uma vida. E aí a igreja tem transformado os homens, porque eles se convertem a Jesus Cristo, seja lá o nome que dão, né? Hoje existem muitos cristos aí, mas talvez a grande maioria seja uma farsa, como também a grande maioria de deuses são uma farsa, e assim sucessivamente vai. Então os seres humanos, eles acreditam, quando eles se tornam esse pseudo-religioso, de que a dicotomia sai do homem e simplesmente ele vira único, um ser único, de razões únicas, de segmentos únicos, de posições únicas, e você é totalmente proibido de exercer essa dicotomia que existe em você. É aquela relação, o produto do que você é, que a sua carne, não pode existir, porque é um fato. A dicotomia existe, claro, entre pecadores, entre homem nascido de mulher. Cristo, por si próprio e si, por ter nascido de mulher, ele negou essa relação da natureza humana condizente ao erro, ao engano. Ele não produzia engano, erro. Nele não existia desvio de conduta. Ele foi um homem totalmente direcionado a uma condição, a uma meta, a um objetivo e a uma posição de vida. Então nós temos que entender isso aí. A grande relação vem quando nós queremos ser únicos, e é onde está o problema. Porque por mais religioso que você seja, por mais idealista que você seja, por mais religioso que você produza em você mesmo seja, a relação da sua carne tem que existir, porque nós somos esses seres, nós somos seres em que conseguem produzir essa dicotomia, ora produzir um lado mal e ora produzir um lado bem. A relação que Tiago nos chama não é para que o ser humano se transforme nessa relação de um ser único, unicótomo. Não, de forma nenhuma. Que o homem possa ser policótomo também não, né? Que ele seja vários, ou um, ou dois, ou três. O problema está nisso, em tentar agregar no indivíduo a pluralidade singular. O que é isso, Franco? É você ser muitos e ser só um ao mesmo tempo. Então o ser humano, ele não pode ser apenas um. Ele é chamado a ter essa consciência de tomar decisões únicas. Mas o ser humano, ele sim, ele vai continuar produzindo aquilo que a carne sempre produz, sempre manda e sempre demanda. E quando você não faz, não pratica, fica no déficit. Quando ela for fazer, ela tira todo o atraso. Eu costumo dizer que a carne é um dos grandes bancos, um dos grandes latifundiários, que os juros é inevitável. Ela não dispensa juros. Então
essa relação do ser dicotômico, de que ele vai produzir nele o mal e ao mesmo tempo vai produzir o bem. Ora começa a pregar aqui com um e com o outro, aí passa uma menininha ou passa um jovenzinho, garotinho, aí de repente a dona, o cara olha assim com aquele desejo de que coisa, aí depois volta de novo e continua a pregar. Esse ser que produz dentro de si essa relação única e exclusiva entre a carne e o espírito, se fundindo em uma natureza que se chama homem, desviada, caráter desviado, é quem nós somos. Então eu pedi a Deus para fazer que você seja um ser único, simples. Isso aí nunca vai existir, nunca vai dar, porque nós somos dotados dessa particularidade do desvio da conduta, do pecado e da relação da alma que luta contra esses desejos. Então é inevitável que a nossa carne, o nosso eu, não exerça sobre nós uma realidade. É impossível que isso aconteça. E às vezes o que é transformado em pecado, que é engano, um erro, que para os religiosos não dizerem que estão enganados, que não pecaram, irmão, errei ontem com fulano e tal, errou não, você pecou, seu desgraçado, é porque você quer transformar as coisas naturais, que é o desvio, apenas desvio, não foi pecado. O pecado é justamente você, sou eu. É essa relação da dicotomia, seja a relação talvez mais consciente de que o homem tenha, de que ele vai se emanar água podre, para não dizer suja, e água pura. E essa água pura que emana dele não é fruto dele, é fruto de algo que habita nele. Então nós temos a relação de que sim, o ser humano, infelizmente, ele vai conseguir fazer as duas coisas, da boca e da língua proceder bênçãos e proceder maldição. Não era para ser assim, mas infelizmente esse processo nos tornou assim, pecadores natos e autênticos. Salam aleikum, paz e graça.